E aí, pessoal, estamos diretamente do bar, aqui na frente da Arena, um fim de tarde em Porto Alegre, onde vamos apresentar mais uma chapa que vai concorrer no próximo sábado, dia 24, às eleições no Conselho Deliberativo. A renovação, a tão importante renovação no Conselho Deliberativo do Grêmio. Estivemos no lançamento da chapa de Alberto Guerra, estivemos no lançamento da chapa de Alberto Galia, estivemos no lançamento da chapa também do grupo da Situação, que logo depois teve Guto Peixoto indicado como candidato à presidência. E hoje aqui, uma chapa que não tem diretamente um candidato ainda colocado, mas uma chapa que se posiciona, que tem nomes claros e que tem uma ideia, um conceito muito claro para falar sobre renovação no Grêmio. A chapa Grêmio de Todos, a chapa número 6. A chapa, lembrando, temos 8 chapas constituídas. Esta é a número 6. Grêmio de Todos, oposição de verdade. Anotem, Grêmio de Todos, oposição de verdade, porque nós vamos falar bastante em oposição aqui. E vamos falar muito em renovação também. Estão com a gente para conversar aqui os coordenadores da campanha da Chapa 6, o João Hermínio, o Augusto Turcato e também o Alex Leonardi. João Hermínio, vamos começar contigo aqui, a gente tem um microfone. Lembrando que isso aqui não é uma rádio, isso aqui não é algo que tenha uma grande estrutura. A gente está aqui também posicionando para a gente apresentar conteúdos e apresentar gremistas para gremistas. Esse que é um espaço de gremista para gremista que já toma conta e muita gente conversa sobre isso. João Hermínio, Augusto Turcato e Alex Leonardo. Nós vamos começar contigo, João. A gente já se conhece há bastante tempo, sei do teu gremismo, um gremista que nasceu no Rio de Janeiro e que está fazendo política aqui no Grêmio. Prazer ter aqui hoje. A gente não pode dizer nem bom dia, nem boa noite, porque a gente não sabe a hora que as pessoas vão ver. Mas é bom estar contigo aqui, João. Obrigado. Obrigado, César. Também, primeiro de tudo, agradecer, né, a oportunidade para a nossa chapa. É um gremista que fui criado no Rio, né, mas não estou fazendo política no Grêmio, né. A gente está tentando ajudar o clube de algum modo, né. Eu estou querendo dizer isso porque a gente sabe muito do ranço que as pessoas têm com a terminologia, com a expressão da política. Mas a política faz parte do clube, né, porque o clube é uma associação. Ele é formado pelos seus sócios, e os sócios têm o direito e até mesmo é fomentado um dever do associado para poder participar do dia a dia do Grêmio. E é isso que a gente tem feito desde o ano passado, quando nós fundamos o movimento Grêmio de Todos, que agora está no pontapé decisivo, né, das eleições ao Conselho Deliberativo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Augusto, e a tua história aí? Conta um pouco para a gente também, te apresenta um pouquinho aí para a turma. A gente sabe que vocês militam nesse meio, vocês acabam conhecendo muita gente, mas aí pro público aí do canal aí, conta um pouquinho da tua história também. Tudo bom, César? A gente se conheceu nas redes sociais, João, eu, Alex, tem mais gente também no movimento que não está aqui. Somos, como eu me incluo, um torcedor comum, torcedor de arquibancada, seja da arquibancada do Olímpico, seja agora da arquibancada da Arena. Eu sou, enfim, trabalhei já na imprensa, hoje eu sou profissional de marketing e vendas, e a gente está convergindo ideias com gremistas comuns de diversas áreas, com as suas expertises, com as suas dores e percepções acerca do Grêmio. A gente conseguiu converger, mas especialmente no final do ano passado, né, com o rebaixamento do Grêmio. A gente conseguiu se unir em torno da causa do Grêmio, em torno dos problemas que a gente identifica, em torno de tudo que a gente quer fazer pelo clube, né? Então, essa unidade fez o movimento nascer, e agora a gente está com a Chapa 6 para a gente conseguir alavancar o clube que a gente tanto ama, né? Sem dúvida. Alex, conta um pouquinho aí, bota o microfone mais perto e conta um pouquinho também a tua história. Agradecer a entrevista, né, a oportunidade de a gente conversar, falar um pouquinho sobre a chapa, o movimento, né. Eu sou Alex Leonardi, eu sou professor da FURG em Santo Antônio da Patrulha, que legal. Universidade Federal, que tem um campus aqui próximo, né, moro em Porto Alegre.
E eu me aproximei, estava bem tranquilo com as minhas aulas, as minhas pesquisas, né? Mas me aproximei do movimento a partir da indignação de ver o Grêmio em 2017 chegar a uma final do Mundial e 3 anos depois, ou 4 anos, está lutando contra o rebaixamento, né? Então alguém precisava ser responsabilizado por isso, né? Então eu acompanhei na mídia o movimento que pediu impeachment, né? E comecei a acompanhar no final do ano passado, e nesse ano resolvi me aproximar, né? Foi um envolvimento assim com a chapa, com o movimento, a partir de uma indignação da queda, dessa mudança brusca de rumo, né? O Grêmio poderia ser um dos grandes times do Brasil, do mundo, estar competindo com os maiores times do Brasil nesse momento, e o Grêmio está disputando a segunda divisão, né? Até a gente estava comentando foi na segunda-feira, foi na segunda, né, que a gente estava torcendo pelo VAR a validar o gol da Tombense contra o Londrina. Isso, né? acontece muito na nossa vida. Isso causa muita indignação, por esse motivo eu me aproximei do movimento, logo em seguida já passei a fazer parte da coordenação do movimento, da coordenação da pré-chapa, né, e a gente montou o projeto e estamos aqui agora disputando, né, essas eleições para tentar mudar o Grêmio por dentro, né, de dentro para fora. Né. Que legal. Sabe que a gente está aqui, é bom sempre falar, estamos num bar bem na frente da arena, muito legal o lugar, muito legal esse lugar, e de vez em quando passa um carro, então às vezes o som acaba também aqui, como esses microfones captam fácil, de vez em quando passa, mas é que claro, hoje não é dia de jogo, amanhã, por exemplo, isso aqui vai estar lotado de gente, e a gente vai poder acompanhar. Eu queria posicionar algumas coisas, e eu quero começar, João, com 2 expressões que eu li aqui. Primeiro, Grêmio de todos. Por que eu pedi para vocês se apresentarem? Pelo lado heterogêneo da chapa também, né? Profissões diferentes, ideias diferentes. Um economista, um jornalista, um advogado, e tem médico, isso, que acaba convergindo, e eu acho interessante isso. E a dor nesse ponto, né, a dor da derrota do Grêmio, acabou fazendo com que as pessoas buscassem uma maior procura, e isso sempre é salutar para oxigenar o clube. Né? Mas eu queria utilizar o primeiro, Grêmio de todos, e o segundo, que me parece importante também, que vocês usam dentro da linha de comunicação de vocês, a expressão oposição de verdade. Eu me lembro quando eu publiquei as chapas no Twitter, o Twitter tem um número mínimo de caracteres, que eu tirei não dava, né, porque não fecha, senão não daria para fazer, e eu tirei a oposição de verdade. E aí eu acho que o João disse assim, César, faltou oposição de verdade. E eu disse, mas é que não dava ali o número de caracteres. E eu vou confessar para vocês, eu gosto demais, eu acho que quem ganhou nessa eleição, o Grêmio sai muito fortalecido disso, porque é muito legal tu poder ver 8 chapas com 180 pessoas. É muito legal. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre Grêmio de todos e também sobre a expressão oposição de verdade, porque verdade a gente precisa atualmente. Não, com certeza. O Grêmio de todos, né, a construção do movimento passa, que nem o Augusto falou, quando, infelizmente, um dirigente no ano passado disse que o torcedor comum não sabe o que se passa dentro do Grêmio. Aquilo ali foi uma fala que nos causou um impacto muito negativo, né? E a gente percebeu que dentro da direção e em grande parte dos conselheiros há sim uma visão de que existem gremistas comuns e gremistas de escola, gremistas especiais. Nós sabemos que tem, obviamente, pessoas que serviram ao Grêmio em alto nível de relevância, mas isso não significa que o sócio, o torcedor comum, que paga a sua mensalidade, que também serve ao clube, ele tenha que ser tratado com desdém. E pior do que isso, né? A gente vê no atendimento da Arena Poa que o sócio, o torcedor comum, ele é tratado sim com desdém, e a própria direção no ano passado, e o rebaixamento é a maior prova disso, acabou por maltratar, né, o torcedor comum, o associado, o cara que pagou a pandemia inteira e depois ganhou um certificado online. Então é por isso que veio a ideia do Grêmio de todos, porque o slogan da direção, da atual direção, é clube de todos. Mas, lamentavelmente, na nossa compreensão, o Grêmio ainda não é de todos os gremistas. E essa é uma batalha que vai levar alguns anos, mas que nós sonhamos que o Grêmio seja um dia o maior quadro social da América Latina, está nas nossas metas, e que seja um clube de todos os gremistas. Então essa é a ideia do Grêmio de todos, né? Quer que eu passe a proposição? Não, eu queria só fazer um contraponto. Contraponto não, queria colocar isso. Essa relação do Grêmio de todos,
que é o clube de todos, que é tentar sempre criar o lado plural. Por que dentro dessa ideia o Grêmio não consegue ser de todos? Tipo, vários fatores, né? O Grêmio, a direção atual é muito engessada. Não só atual, mas atual em específico, que vai ser testada nas urnas, né? É muito engessado. O Conselho Deliberativo é muito fechado. Nós temos propostas, por exemplo, dentro do nosso projeto, que as reuniões do Conselho Deliberativo, em regra, sejam transmitidas ao vivo pela Grêmio TV, porque isso é um mecanismo de transparência. Sim. Nós queremos mudar a lógica do Conselho para que o Conselho seja mais aberto ao associado, né? Por exemplo, a comissão para assuntos do futebol, ela tem que ser mais proativa, mais colaboradora e fiscalizadora do departamento de futebol. O tempo de mandato dos conselheiros, que no Grêmio é de 6 anos já há algum tempo, na nossa compreensão, por ser um cargo de abnegação, deveria ser de 4 anos. Né? E por aí vai, além da transparência, do tempo de mandato dos conselheiros, o conselheiro vitalício, que é o jubilado, né? Poderia virar um cargo honorífico, mas não conselheiro dentro do Conselho Deliberativo votando, com poder de voto. Então, não deveria ser conselheiro do Conselho Deliberativo, mas sim um cargo honorífico. Então, isso é outro problema, né? Nós temos dentro do Grêmio conselheiros que não serão mais eleitos, que vão ficar até o final da vida. Isso é anacrônico, nós estamos em outro tempo hoje, né? Isso nos anos 10, 20... Eu me lembro quando essa questão do conselheiro, ela foi discutida amplamente há muito tempo atrás, e isso acabou não se criando, não se ganhando exatamente por esse conceito. Agora, curiosamente, se criou 2019, muitos anos depois. 2018, não, mas eu estou falando isso, João. Sim, isso foi muito antes. Olha, final dos anos 80 se criou isso, entendeu? Então, e aí, na época, curioso isso, na época não se discutiu, porque se disse, não, ninguém precisa ser conselheiro eterno aqui. Por quê? O Grêmio é um clube, vem em 80, e agora se reverteu esse pensamento. No momento em que houve a abertura, né? Então, em tese. E aí chegamos na oposição. O limite de faltas para os conselheiros também, né? Também. Mas isso mas César, olha só, ser conselheiro do Grêmio não pode ser um mero upgrade no teu currículo para tu botar um status nas suas redes sociais. Ser conselheiro do Grêmio é servir ao Grêmio. É uma honra, mas é uma responsabilidade, Augusto. Então, essa responsabilidade com as faltas, não faltar mais do que 3 ou 5 alternadas, 3, 5 alternadas, é o mínimo. Por isso que a gente quer acabar com a justificativa de falta. Porque ainda mais reuniões podem ser híbridas também. Claro, as reuniões hoje em dia são híbridas. A justificativa de faltas, ela é uma grande bengala para nós termos uma maioria no conselho de ausentes e, obviamente, de omissos, né? Porque quando tu está ausente, tu está se omitindo. A questão da oposição de verdade, César, vem no seguinte sentido. Criou-se um consenso em torno da gestão Romildo lá atrás. Né? E isso é inegável. Romildo foi aclamado. Né? E até o surgimento do nosso movimento, não se enxergava movimentos que abertamente se declarassem de oposição. Movimentos com críticas à gestão, aos montes, né? Mas abertamente se declarando de oposição, porque ainda tem uma certa pecha. Não, mas tem oposição a quem? Ao Grêmio? Não sou oposição ao Grêmio, sou oposição à direção. A oposição ao Grêmio jamais, porque senão seria sócio do Grêmio. Mas há um trabalho midiático, de jogo de palavras, que tem que tomar cuidado. Ao contrário, nós achamos que o Grêmio sempre precisa ter uma situação e uma oposição. Uma oposição que não seja destrutiva, uma oposição que seja vigilante, propositiva, combativa, para poder evitar com que a direção se desvirtue. Por exemplo, nós fizemos no ano passado um plano emergencial, entregamos para a direção e ele foi ignorado. Algumas das propostas que a gente apresentou, ao longo do final do ano e desse ano, a direção acabou abraçando de uma forma ou de outra. Então isso é ser uma oposição propositiva. Agora, precisa se afirmar quando tu entende que tem que mudar, e é o que nós entendemos hoje, o Grêmio precisa de uma grande mudança. O nosso projeto, o Grêmio que queremos mudar Grêmio, tem 3 eixos, que é o eixo futebol e outros desportos, o eixo torcida gremista e o eixo gestão tricolor. Então, desses eixos, nós temos 19 metas e um plano de ação com 108 propostas. Para a gente, isso é uma carta do que nós queremos mudar no Grêmio. Por isso que é o Grêmio que queremos. E muda a Grêmio, porque o Grêmio precisa de uma grande mudança. E a mudança, na nossa compreensão, começa agora,
nas eleições para o Conselho Deliberativo. Se o Grêmio tiver, se o sócio gremista tiver a possibilidade de votar numa chapa que não tem conselheiro, como é a nossa. Vocês não têm nenhum conselheiro. Entre os 180, nenhum conselheiro. Temos gremistas comuns. 100% de renovação. 100% de renovação. Somos a chapa com maior participação feminina, que é algo que é interessante. Mas nós não falamos isso porque temos que ter mais mulheres. Não, porque são mulheres que querem apoiar, querem construir. E dentro dessa base, João, tu falasse da unidade em volta do presidente Romildo Bolzano na última eleição para o Conselho. Ali nós tivemos 18 movimentos. Tá? 18 movimentos que estiveram com o presidente. Hoje, o presidente tem 5 movimentos. O grupo do presidente é composto por 5 movimentos. Então, nós temos aí 13 movimentos que partiram para outros caminhos. Que movimentos são os movimentos que compõem a chapa Grêmio de Todos? A chapa Grêmio de Todos é formada pelo movimento Grêmio de Todos. A chapa Grêmio de Todos, Oposição de Verdade, é formada pelo movimento Grêmio de Todos. Mas ela não é um movimento que tem todos os simpatizantes. Vocês fizeram, ou vocês convidaram muitas pessoas? Não, nós convidamos muitas pessoas. Nós fizemos um trabalho ao longo da história recente do movimento. Dá para se dizer, então, que a chapa de vocês como é que chama? Chapa pura. Não, a chapa... Eu acho bom isso, porque os caras dizem, a nossa chapa é o movimental, tá, tudo bem. A chapa de vocês é a única que é chapa pura? Nessa eleição, sim. As outras é sempre tem coligação. Isso é mais difícil, mais fácil? Mais difícil, a nossa tarefa é muito mais difícil. A gente brinca que a nossa aliança foi com um sócio gremista comum. Sim, um torcedor comum. A nossa foi forjada na arquibancada. Na cadeira da arena. Vamos deixar aqui mais um. Foi difícil para vocês montar os 180 sócios? Não, até voltar um pouquinho atrás sobre o projeto, né? Porque quando eu comecei a acompanhar o Movimento Grêmio de Todos no Twitter, redes sociais, tinha lá 5 ideias fundamentais, né? 7 ideias. E a partir dessas ideias, eu me identifiquei com todas elas, entrei em contato e fui... Vamos a elas. Daí... Deixa eu gostei disso aqui. Vou deixar aqui. A partir dessas ideias, a gente foi coordenando como montar um projeto. Essa sua aqui, tu falasse. A ideia foi montar a partir disso, a coordenação foi montar esse projeto, né? O projeto foi montado a partir de dezenas de e-mails, a gente publicou nas redes sociais, então foram dezenas mais... Muito trabalho de rede social para a construção para a construção do projeto. E gente anônima também contribuiu? Muito do Brasil, do exterior. Imagina se eu digo aqui, algum torcedor comum contribuiu. Não, a gente fez porque uma prospecção de torcedores indignados, torcedores de arquibancada, que nunca tiveram participação em movimentos ou cargo político no Grêmio, o que for. Então essa prospecção, ela montou o movimento Grêmio de Todos, e ela naturalmente, da nossa indignação, fez montar a chapa 6. Só quer dizer que o projeto a gente construiu, o pessoal mandou as ideias, a gente se reuniu. Foi feita muitas reuniões online, e a partir do projeto montado, a gente partiu para convidar as pessoas e elas se identificarem. Olha, o projeto é esse. Se tu te identificar, vem com a gente que a gente vai... E vocês tiveram adesões nesse sentido? Sim, através das ideias? Assim? Sim, claro. O que acontece? A eleição do Grêmio, lamentavelmente, tu tá feliz com o processo eleitoral, já tô preocupado. A eleição do Grêmio, lamentavelmente, ela tem sido marcada por muita fake news, por ataques de âmbito pessoal, por prints, aí é print aqui, print acolá, e perfis fakes, né, que atacam chapas como a nossa, por exemplo. E dentro da nossa chapa tem gente que tem visão muito diferente na sociedade e no Grêmio, principalmente. No Grêmio, principalmente, quando eu falo, é Grêmio Campo, né? Porque o Grêmio, em termos de projeto, em termos de pensar Grêmio do futuro, daí todos assinaram um termo de compromisso com a causa para um Grêmio verdadeiramente de todos. Nós fizemos com que todos os 180 candidatos e candidatas da nossa chapa assinassem um termo de compromisso com a causa, que tem vários pontos, diz até, por exemplo, não participar ativamente com candidaturas em política extra-Grêmio, ou seja, política na sociedade, caso seja eleito conselheiro. Está firmado em termos. Se tu for eleito conselheiro, nós pedimos para que não participe ativamente sendo candidato, deputado e aqui e acolá, em política extra-Grêmio. Então, tem vários pontos que nós amarramos muito bem com essas 180 pessoas que só vieram para o nosso movimento e para a Chapa 6
por conta das ideias da Chapa E 6. aí entra o Chapa Pura. Né? Entra a ideia da Chapa Pura, que nada mais é do que um movimento que impulsionou, que fez com que o sócio, torcedor comum, como dizem por aí, pela primeira vez pudesse ser candidato a uma eleição no Conselho Deliberativo. A imensa maioria, salvo, assim, acho que diria uns 3 ou 4, nós 3, por exemplo, nunca fomos candidatos, mas deve ter uns 3 ou 4, no máximo 5, que já foram candidatos, mas nunca foram figuras de destaque dentro do clube. E nunca foram eleitos. E nunca foram eleitos. E, curiosamente, são figuras até mesmo de destaque no mundo profissional deles. Né? Temos, por exemplo, o Dr. Lênio Streck, que é um advogado de renome, que é o número 8 da nossa chapa. Então, tem várias figuras da nossa chapa que têm um envolvimento profissional forte, né? Ou seja, tem um currículo forte para poder colaborar com o Grêmio, e a nossa ideia é essa mesmo, tentar colaborar com o Grêmio. Servir ao Grêmio sem servir do Grêmio. Eu vou montar agora umas perguntas para esse trio aqui, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre eles. E agora chegou a hora da gente fazer perguntas aqui. Tem perguntas para os três, bem de gremista para gremista, que é o papo aqui. Contaram a história da chapa, como se reuniram. Agora eu quero saber o que a gente pode ver para o Grêmio do futuro. Por exemplo, o que vocês acham de uma folha de pagamento de 15 milhões de reais? A questão não é bem a folha de pagamento, a questão é a qualidade do elenco. E isso que nos espanta. Tanto é que é uma das primeiras propostas da nossa Chapa 6, compromisso nosso, que é uma auditoria independente externa de uma das Big Four. Para quem não sabe, são as 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Nós entendemos que uma auditoria externa desse tamanho é uma auditoria externa do tamanho do Grêmio. E isso é para todas as gestões, não é só para essa. Essa é uma das perguntas. Agora, que é importante também, marketing. Como aumentar o faturamento do Grêmio neste ponto? O Grêmio tem um potencial absurdo, 8 milhões mais de torcedores, redes sociais do Grêmio, tem um ranqueamento semanal do marketing esportivo, que o Grêmio tem nas redes sociais, ele tem engajamento menor que a Tombense no TikTok, por exemplo. No Facebook, engajamento menor que Nossa, vários times da série. Depois a gente passa aqui. Eu prefiro nem ver. Então, assim, eu estou negacionista nesse momento. Sequer a lição de casa é feita, né? Sequer as redes sociais são bem feitas, porque, assim, o Grêmio precisa engajar a torcida com marketing em diversas frentes, né? Tem o torcedor que já é apaixonado, que já é sócio, mas tem o torcedor novo que está competindo com videogame, por exemplo. E tu tá no TikTok, por exemplo, no Instagram, tá lá o conteúdo de videogame do lado, tá lá o conteúdo que, enfim, quem tem filho sabe melhor que eu que não tenho, né? Então, assim, a gente tem que começar pelo básico. O Grêmio nas redes sociais vou usar o termo brando, ele tá devendo muito nas redes sociais. Então a gente precisa começar pelo básico, fazer um crescimento em espiral. Vai crescendo assim para poder alcançar uns níveis maiores de ação, de planejamento, mas assim, não fazer o básico com o potencial que a gente tem é absurdamente frustrante e até revoltante. O Grêmio ele é um clube de âmbito nacional, né, de dimensão nacional e de projeção mundial. E que, como a gente tem dito, ele infelizmente é dirigido já há algum tempo como se fosse um clube de bairro. E o Grêmio não pode ser dirigido como se fosse um clube de bairro. A comunicação, que o Augusto ressalta, e o marketing do clube são alguns dos pontos. Tem departamento médico, tem outros pontos também do clube que precisam de um choque de gestão. Departamento médico, por exemplo, já puxando para um gancho mais pro futebol, nós defendemos um hub de inovação que o Grêmio pode configurar com uma parceria estratégica. Então, tirar dessa lógica da abnegação pela abnegação. O Grêmio tem que ter uma gestão associativa empresarial, ou seja, mecanismos empresariais sem perder a lógica fundacional do clube de ser um clube de sócios. Então, essa é a defesa, grande defesa de princípio assim, que nós temos para poder ter um futebol forte e competitivo, para valorizar o associado, sobretudo, César, que a gente bate muito nisso, o associado infantil. O Grêmio tem que trabalhar a associação infantil em massa, o encontro do marketing, da comunicação, porque esse é o futuro do Grêmio. E, para isso, tu precisa de uma gestão competente, profissional, que tenha sempre como meta ser uma gestão vencedora desportivamente, sem ser uma gestão irresponsável nas finanças. E um novo Conselho Deliberativo. Nós estamos aqui no bairro Humaitá, que na verdade aqui não é Humaitá, né? É preciso dizer. Esses dias eu estava... Vila Farrapos. Esses dias eu fui conversar com a subprefeitura aqui do bairro, em algumas ações que eu faço,
E me disseram isso. Não, César, é errado dizer que é o Humaitá, não é o Humaitá. Vila A Farrapos. mudança foi não faz muito Não tempo. faz essa muito tempo. mudança. Mas enfim, isso é o de menos. São duas situações que eu queria colocar, porque nós estamos aqui na frente da Arena. A relação com a Arena é uma pergunta importante, que junto dela, que não é, me parece que tem uma outra conotação, a relação do Grêmio com os bairros que o Grêmio está. O que vocês pensam sobre isso? A relação do Grêmio com o bairro, eu vou usar o bairro Humaitá, porque acaba sendo mais conhecido. A relação do Grêmio com o bairro Humaitá. O que vocês pensam sobre isso? Então, César, nos anos 50, a vila caiu do céu, né? Era o bairro Azenha, né, que veio depois de ser o bairro da Azenha. E a Azenha, existe a Azenha antes do Grêmio e a Azenha depois do Grêmio. A Azenha, ela sofre muito até hoje com a nossa ausência. A ausência da torcida gremista. Mudou totalmente. Aqui ainda não mudou. Aqui esse bairro, infelizmente, ainda não mudou. E o Grêmio pode ser protagonista dessa mudança. Nós acreditamos que o clube, por um Grêmio verdadeiramente de todos, também ter como meta, no eixo torcida gremista, que está no nosso projeto, e no eixo gestão tricolor, fazer desse bairro um bairro do Grêmio. Fazer com que gremistas venham a investir aqui. Fazer com que gremistas surjam daqui. Ou seja, fazer ações sociais com a comunidade. Daí tu tem, por exemplo, o Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, salvo engano, porque tem um déficit de transparência dentro do clube, em vários pontos orçamentários também, mas não chega a 20 mil por ano o orçamento do Departamento de Responsabilidade Social. Ou seja, um clube do tamanho do Grêmio pode um pouco mais, né, sem, evidentemente, causar nenhum prejuízo ao futebol, que é o coração do clube, mas agir nesse sentido não é só responsabilidade social, é também marketing, é também aumentar o engajamento do bairro, aumentar a venda de camisas. Aí tem a ver com a Grêmio Mania. A Grêmio Mania não pode continuar sendo gerenciada do jeito que ela é. A Grêmio Mania, na nossa compreensão, deveria ser uma empresa do Grêmio e que pode fazer uma parceria estratégica com uma grande de e-commerce, por exemplo. Então tem várias ideias para poder pensar fora da caixa que a gente está se propondo a fazer. E para isso a gente precisa estar dentro do nosso projeto, que unificou, digamos assim, gremistas de todos os tipos, né? Gremistas que têm visões diferentes em campo, né? Que a gente até brinca que quando começa o jogo, a gente desativa o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, porque se deixar ativo, começa a ter gente com visões muito diferentes. De briga, sendo bem prático. E aí a gente desativa, depois a gente reativa. Por quê? Porque o que nos une é justamente tentar mudar o Grêmio. Né? E mudar o Grêmio está muito para além em campo. O torcedor, o sócio, tem que saber que o que a gente vê em campo é consequência direta do que se vê nos bastidores da política do clube. A bola não entra por acaso. Isso. E quando a gente tem um conselho deliberativo que, infelizmente, diante de um rebaixamento, aplaude o seu presidente, ovaciona o presidente que liderou a queda, quando tu tem uma presidência do clube que manteve todo o departamento de futebol, manteve tudo, aí depois a gente vai sofrer para poder subir. A gente vai subir, o Grêmio vai subir apesar de tudo, mas vai subir por força da sua torcida e pela deficiência técnica dos adversários, né? Mas não precisava ser assim, o Grêmio não precisava nem estar disputando o que está disputando esse ano, porque isso não é da grandeza do Grêmio. Então foi essa indignação, César, que nos uniu a fazer o projeto e a lançar a chapa, que é uma chapa de quem não foi conselheiro até hoje, quem está enfrentando uma batalha pesada, fake news, perseguições, todo mundo em cima, porque quem são esses caras? São os outsiders, né? É uma chapa formada por pessoas que não possuem cargos, nem tiveram cargos nessa direção, e que teve a coragem no ano passado, diante da queda, de tomar uma medida radical, que foi o pedido de impeachment da atual direção. Muitos disseram, não, mas isso é muito radical. Bem, nós entendemos que o estatuto está lá para ser cumprido. E tem o artigo 87, a linha B do estatuto, que fala que se o dirigente do SEAD, Conselho de Administração, causar grave prejuízo à imagem e ao patrimônio do Grêmio, e a queda foi isso, assim como foi prejuízo imensurável à história do Grêmio, bem, isso dá razão ao procedimento de impedimento, que acabou sendo arquivado e o nosso movimento entendeu que, por não ter força, não ia continuar nessa batalha judicialmente, né? E aí nós voltamos para o projeto e voltamos agora para a construção da chapa. Eu queria saber sobre essa relação de contrato com a Arena, né? A gente tem uma discussão que, em determinado momento, o Grêmio ficou longe da Arena. O Grêmio ficou muito longe.
E a cada momento, e vocês que são da torcida, que vivem essas coisas de entrada, dificuldades, que redes sociais, todo momento tem reclamações, como diminuir a distância? Vocês têm alguma sugestão para isso? Bem, primeiro a gente tem que admitir que o contrato com a Arena Poa é um contrato ruim, é um contrato lesa Grêmio. Lá atrás, e depois o presidente Fábio Koff, imortal Fábio Koff, conseguiu dar uma melhorada, mas mesmo assim não é um contrato ruim. Isso é um consenso, né? Agora, isso não significa que a direção e o conselho deliberativo vão ficar parados diante disso. Ou seja, nós precisamos ter uma relação mais altiva com a Arena Poa. Precisamos cobrar, a gente bota uma das nossas propostas, defender os direitos do sócio gremista, defender os interesses da torcida gremista, custe o que custar. Ou seja, se a Arena Poa está errada, e está errada em muitas coisas no atendimento, faz tempo, bem, os conselheiros do movimento gremista da Chapa 6 vão cobrar. E vão cobrar fortemente a Arena Poa, vão cobrar fortemente a direção, que nós não podemos esquecer nunca que, independentemente do contrato ser ruim, na lei da oferta e demanda, o Grêmio tem o controle da demanda. A Arena Poa não tem o controle da oferta. O que é a Arena sem o Grêmio? O que é a Arena sem o Grêmio? A Arena ela é do Grêmio. Independentemente do que os rivais podem brincar, a Arena, independentemente do contrato ser complicado, a Arena ela é do Grêmio. Então, se ela é do Grêmio, nós precisamos fazer valer essa força da Arena ser do Grêmio. Sem dúvida. Tem uma pergunta para finalizar a nossa conversa aqui, já passamos de 30 minutos de conversa, e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão disputando vagas no Conselho Deliberativo do Grêmio. Sábado tem eleição. Dentro dessa eleição, sábado que vem, né? Tem a eleição. Sábado agora, 24. Sábado que vem. É claro. Não, mas eu que errei. O que vem é depois do próximo. Eu que errei, desculpa. Mas sábado que vem tem eleição no Grêmio. E essa eleição no Grêmio pode colocar conselheiros do grupo da Chapa 6 no Conselho Deliberativo. Colocando conselheiros, como fica a eleição presidencial? Vocês vão se posicionar pelo que está posto. Vocês vão tentar criar uma solução de vocês. O que vocês vão fazer? Existe a possibilidade de vocês se associarem a algum dos candidatos que estão aí postos? Ou vocês vão buscar algum nome que tenha possibilidade e buscar aí um candidato da chapa pura? Vamos falar assim. O que vocês pensam sobre isso? César, tua pergunta é muito boa. Antes de respondê-la propriamente, eu só quero lembrar uma coisa. Sócio gremista, a eleição de sábado agora, das 10 às 17 horas, das 10 da manhã às 17 horas, online, pelo votação.grêmio.net. Entra lá, matrícula de sócio. Importante, atualiza teu cadastro no quadro social, um celular para cada sócio. Não pode, quem tem esposa, filho, tá tudo em torno de um celular só, não pode. É um celular para cada sócio. Entra lá das 10 às 17 horas e vota. E, obviamente, a gente vai pedir o voto para a Chapa 6 ou vem aqui na Portão A. Mas é importante lembrar, essa eleição é para o Conselho Deliberativo, que é como se fosse o Poder Legislativo e Judiciário, simultaneamente no Grêmio. A eleição para o Poder Executivo, a presidência do Conselho de Administração e demais cargos do Conselho de Administração é lá no final do ano. Depois do campeonato. Depois do campeonato. Dia 12 de novembro, em segundo turno. E nós juntamos 180 sócios e falamos com centenas nas redes sociais, no WhatsApp, em torno desse projeto, em torno das propostas desse projeto, que não fala especificamente de um candidato à presidência e nem fala de um técnico, nem fala de um jogador, que é um projeto de visão de Grêmio. O Grêmio que queremos de hoje, daqui a 10 anos. É em torno desse projeto que a gente está lançando a nossa Chapa 6 para o Conselho Deliberativo. Mas a pergunta do César, que é importantíssima, é sobre o que nós faremos sendo eleitos conselheiros para a eleição da presidência. Bem, em torno desse projeto nós vamos dialogar, e já dialogamos com alguns candidatos à presidência do clube. Dos que estão posicionados. Em torno desse projeto. Então, se concordarem com esse projeto, com as ideias desse projeto, bem, aí sim a gente vai tomar uma decisão que vai ser coletiva dos conselheiros eleitos e dos não eleitos, de todo o movimento. Porque o nosso mandato vai ser nessa lógica da coletividade da causa do movimento Grêmio de Todos. Nós não vamos ser... Tem muito essa lógica do conselheiro ser individual. A gente entende, porque o mandato ele é individual. Mas politicamente a gente vai batalhar para que seja sempre uma unidade. Ou seja, então nós vamos debater... Represente alguém. Represente o anseio
de quem votou na gente. E votaram na gente, votarão, né, se Deus quiser, na chapa 6 para a gente superar a Cláudio Barreira, para que a gente seja oposição de verdade. Daqui a pouquinho a gente pode até entender não apoiar ninguém. Mas uma coisa é certa, nós seremos fiscalizadores, independentemente de quem seja eleito. Então, é muito importante isso, porque daqui a pouquinho tu vota numa candidatura, numa chapa A, chapa B, chapa C, que tem um candidato tal. Mas aí tu pode acabar votando numa chapa ao Conselho Deliberativo que só vai aplaudir ou vai ovacionar esse candidato tal. É muito melhor se a gente sempre brinca, tu quer votar no fulano, no Beltrano, vota depois para presidente. Agora, vota em quem vai fiscalizar o fulano ou o Beltrano. Vota na chapa 6. Então, nós também não descartamos ter uma candidatura, né, caso a gente não consiga encontrar uma unidade. Não descartamos. Mas hoje, nesse exato momento, a nossa preocupação total é para mudar o Conselho Deliberativo. O Grêmio só vai mudar lá na frente se tiver uma grande mudança agora na batalha da eleição para o Conselho Deliberativo. Por isso que a gente pede voto para a chapa 6 Grêmio de todos, oposição de verdade. E além de fiscalizar, é importante dizer que a gente vai legislar também, porque as nossas propostas a gente vai propor dentro do Conselho e tentar melhorar. A gente tem um eixo que é torcida, se eu não me engano, são 30, da 22 a 52, são 30 propostas em prol do torcedor, né? Tem reclamações, por exemplo, vem uma caravana do interior, chega no estacionamento e não tem banheiro para as mulheres, né? Tá chovendo, eles tomam banho de chuva. A gente recebeu várias reclamações e tudo isso a gente levou em conta, discutiu, e tem muita coisa que veio de fora que está no nosso projeto. Por isso que é um projeto criado por vários gremistas. A gente não é o dono da verdade, mas a gente buscou uma unidade de gremistas comuns para construir um projeto com propostas de diversos meios e tipos para unificar nesse projeto que a gente lançou há 2 anos. Ele falou do Departamento Consular em Movimento, que é uma proposta nossa muito legal. Então, quem é de consulado, Departamento Consular em Movimento, acompanha nas nossas redes sociais. Qual é a arroba o Grêmio de Todos? Grêmio de Todos, isso. Isso que eu botei o outro no início que tu reclamou. É porque o nome da chapa é Grêmio de Todos, oposição de verdade. Mas as redes sociais são o Grêmio de Todos. E o site é grêmiodetodos.com.br/chapa 6. E lá tem um projeto, tem a nominata, tem as 6 principais propostas, transparência na reunião do Conselho, transmissão ao vivo, redução do tempo de mandato de 6 para 4 anos, fim do conselheiro vitalício, limite numérico objetivo de faltas para os conselheiros e a questão da Comissão para Assuntos de Futebol, que ela precisa de uma grande reformulação para ser mais decisiva na colaboração do Departamento de Futebol e, evidentemente, a auditoria externa independente de uma das Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria do mundo. A redução do tempo. A redução do tempo de mandato, de 6 para 4 anos. Então, essas são as 6 grandes propostas, para o Conselho Deliberativo e o projeto, né, que é muito mais amplo, da chapa 6. Hoje a gente pôde conhecer melhor, conversar, um papo. Quando o papo é bom, papo de gremista para gremista, ele é rápido. Mais de quase 40 minutos de conversa aqui, conhecemos Grêmio de Todos, oposição de verdade, com a coordenação da campanha aqui, o João Hermínio, o Augusto Turcato, também o Alex Leonardo. Muito obrigado por vocês conversarem com a gente aí. Último recado, o recado é de vocês, o microfone está aberto para o sócio tricolor. Primeiro agradecer, César, novamente, agradecer Luciano, Rafael aqui do Obá, né, que na frente da arena, um espaço bem legal. Me disseram que serve uma parrilla aqui, serve no balcão, depois eu vou fazer um stories daquele balcão, a parrilla é sacanagem. Então, gente, sábado, 24 de setembro, das 10 às 17, online, no votacão.grêmio.net ou aqui no botão A da arena, vote, chapa 6, Grêmio de Todos, oposição de verdade, para poder iniciar uma grande mudança no Conselho Deliberativo e no Grêmio em si. A mudança do Grêmio passa pela eleição do Conselho Deliberativo. Nós precisamos ter conselheiros que de fato sejam fiscalizadores, que tenham propostas de fato para poder mudar o status quo, mudar a situação do clube. Porque do jeito que as coisas estão, não estão legais. O Grêmio vai subir, mas o Grêmio precisa mudar. É muito mais do que subir esse ano, o Grêmio precisa mudar nessas eleições. Por isso que a gente pede voto para a chapa 6, Grêmio de Todos, oposição de verdade. Valeu. Augusto. Agradecer o espaço, primeiramente, obrigado. César. Pedir, votem na chapa 6, votem na chapa 6, uma chapa que tenha projeto. Escolha a chapa pelo projeto, não escolha por nomes, não escolha por alguma grife que exista. Chapa 6, grêmiodetodos.com.br/projeto, lá tem o nosso projeto, criado por gremistas, de gremista para gremista. Então, dia 24, das 10 às 17, chapa 6,
no votacão.grêmio.net. Alex, Bom, agradecer obrigado. pela oportunidade, pelo espaço, para a gente colocar as ideias. E é isso, visitar nosso site, as propostas, a nominata, e no dia 24 votar na Chapa 6. Uma mudança, muda Grêmio. Lembrando que no dia 24, este canal estará ao vivo a partir das 14 horas até o fim da apuração, para a gente saber o que o gremista, o torcedor, o sócio tricolor escolheu para o futuro do Grêmio.